Podem se assentar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Amém. Boa noite a todos. A paz de Jesus, o amor de Maria estejam com vocês. Como é que vocês estão? Quem está bem, bem mesmo assim? Só coloca a mão no coração agora. Vamos continuar só um pouquinho esse momento. Olha para Jesus. Olha lá para o altar agora, para o sacrário. E fala para Jesus como você está bem hoje. Fala para ele: ó Jesus, eu estou bem hoje. E se por acaso você não está tão bem assim, mesmo que tenha dito que esteja, alguma coisa você lembrou que não está tão bem, fala também para ele. Fala: aquilo lá que o Senhor sabe, não está legal, coloco à tua disposição agora. Nesta noite eu coloco o meu problema à sua disposição. E é sobre esse Jesus que a gente vai viver um pouquinho da sua palavra nessa noite. Fecha um pouquinho os teus olhos agora, com esse mesmo pensamento de entrega a Jesus. Entregue-se inteiramente a Ele. Diga para Jesus: eu quero ser como você foi, inteiramente do Pai. E é por esse caminho que eu quero seguir. Amém. Está se sentindo um pouquinho melhor agora? E com a graça do Espírito Santo só vai melhorar. Nessa noite, meus irmãos, a direção que o Espírito Santo nos colocou é que viéssemos falar sobre Jesus, sobre o senhorio de Jesus. Quem é Jesus? Para você agora, para cada um individualmente, e quem é Jesus para mim? Você tem pensado isso durante o seu dia? Quando você está trabalhando, quando você levanta de manhã, você acorda e pensa: mas para mim aqui, quem é Jesus? Alguém tem esse entendimento já? Consegue compreender assim: para mim Jesus é isso. Deus vem nos dar uma palavra hoje, para que possamos talvez entender um pouquinho melhor de quem é Jesus. E quem sou eu? Mas se tentar entender quem é Jesus já é difícil, imagina eu, né? Essa coisinha toda assim. Você já se olhou hoje na frente do espelho? Um espelho. Quem tem um espelho em casa assim, que pega o corpo inteiro, que você pode parar de pé na frente do espelho e ficar se olhando? Que maravilha que Deus criou, né? É ou não é? Deus criou uma maravilha em você? Alguém duvida disso? Senão eu vou ter que mostrar. Lá em Gênesis, eu gosto muito de começar sempre por lá. Não sei porquê, eu estou discernindo ainda. Talvez por onde traz na palavra como foi que tudo começou. E como foi que começou? Lá a partir do início, Deus criou tudo. Criou o mar, criou os passarinhos, as árvores, o sol, a noite, a lua. E tudo era maravilhoso, tudo era perfeito. Todos os animais, todas as plantas. Eu parei para pensar nisso hoje de manhã quando eu acordei e eu tive que rir. Mas não... Como é que pode ser uma risada assim? Era tudo tão perfeito, né? Aí Deus criou quem? Essa maravilha. Será que Ele não podia ter parado um pouquinho antes e deixado tudo perfeito? Coloca a mão de novo no teu coração. Eu me pareço com Jesus? O quão perto de Jesus eu estou dando esses passos que eu estou dando? Será que eu consigo estar perto de Jesus? Lá no versículo 27, se não me engano, a palavra diz:
Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança de quem? Imagem pessoa, corpo agora. Ele criou nós, a imagem de quem? De seu filho, Jesus. Mas e aí, eu sendo criado a partir disso, eu me pareço com Jesus? Olhando para a minha caminhada, eu consigo entender quem foi Jesus, se eu fui criado a partir disso, mas muitas vezes eu não me reconheço como sendo filho de Deus, irmão de Jesus, imagem e semelhança. Aonde foi que eu me perdi? Eu me faço essa pergunta às vezes, maninho. Eu me faço essa pergunta, onde foi que eu me perdi que às vezes eu não me pareço com Jesus? E não é assim? O que nos afasta de Jesus? O que nos faz criar uma barreira? Parece que a gente se esconde, né? Quem já fez uma boa confissão e se sentiu leve, sabe exatamente o que é se esconder de Jesus. É se esconder atrás do pecado, da sua falta, do seu medo, da sua vergonha. E isso nos afasta de Jesus. Nessa noite, meu irmão, talvez para que possamos gravar mais firmemente essa palavra, a gente precisa entender quem é Jesus. Eu sei que todo mundo sabe, está lá na Bíblia, como diz o Padre Mário, aquela Bíblia que a gente não lê, né? Mas está lá quem é Jesus, quem foi Jesus e para que ele veio. Então eu pergunto para vocês, quem é Jesus? Para que ele veio? O que aconteceu? Por que aconteceu o que aconteceu? Não fica com essa dúvida às vezes durante o dia? Depois que você xinga uma pessoa? Quem xingou alguém hoje? Pensamento também vale, só para ver se mais alguém vai levantar a mão. Eu xinguei uma pessoa hoje. E no momento em que eu estava, ainda pensando na pregação, eu disse, pá, olha aí, ó, Deus falando comigo diretamente, me colocando o dedo assim, ó, tá vendo? É isso que eu quero te mostrar. Muitas vezes a gente se deixa levar pelas nossas vontades humanas, essas vontades que nos diferenciam de Jesus. Quem foi Jesus? Foi um menino concebido pelo Espírito Santo, no ventre de sua mãe, de Maria, cresceu, segundo as informações que a gente tem na Bíblia, né, a gente conhece um pouquinho de Jesus até os 12 anos, mais ou menos, quando ele se perdeu no templo, e foi uma das vezes que ele deixou seu pai e sua mãe sem respostas. Vocês sabiam disso? José e Maria, desesperados atrás de Jesus, porque tinham perdido o piá. Quando encontraram ele, Jesus falou algo para eles que deixou Maria em silêncio. Por 20 anos, talvez. Porque ela foi entender o que ele disse naquele dia, aos pés da cruz, quando Jesus estava sendo crucificado. Muitas vezes, quando a gente não entende algo, o que a gente faz? No exato momento, a gente quer retrucar, quer falar. Não é assim. Precisa me obedecer. Se o filho da gente fala alguma coisa para a gente que deixa a gente sem resposta, eu ainda não passei por isso, mas estou querendo. E como eu estou esperando isso? Quando a gente não tem resposta para algo, a gente silencia como deveríamos? A gente ouve, a gente fecha os nossos olhos, respira fundo e o que isso quer me dizer? Que caminho eu estou tomando ao fazer o contrário disso?
A gente vive na correria, né? Acelerado. Tem hora para tudo, não tem hora só para silenciar, né? É possível, nos dias de hoje, fazer um dia todo de silêncio, apenas para ouvir? A gente consegue? Jesus continuamente se retirava para orar sozinho, geralmente de madrugada, porque durante o dia era uma loucura para ele, e ele ouvia o que Deus tinha para falar no coração dele, ouvia qual era a direção que ele deveria tomar. Jesus viveu a sua vida inteira lá em Jerusalém, em Nazaré, perdão. Ele viveu até a sua crucificação lá, ficou escondidinho lá, só obedecendo Maria, só conversando com os vizinhos. O que Jesus fazia? Ia em missão, de cidade em cidade, aonde Deus mandava ele ir. E a gente, se é convidado para ir numa missa mais na semana, sexta-feira tem missa do apostolado, né? Não, mas eu já vou no domingo. Para que ir lá? Eu já sou ministro, para quê? Pegar mais um compromisso, né? Ser catequista. Para quê? Eu já estou cumprindo o meu papel de bom cidadão, né? Ah, que coisa boa, maravilha. E isso são coisas que vão nos diferenciando de Jesus, da pessoa que foi Jesus, dos passos que Ele deu para nós. Os passos que é tão fácil de ver onde estão. Alguém já conseguiu ler toda a Bíblia? Como disse também, usar o Padre Mário mais uma vez, tem coleção de livros dessa grossura que a gente lê 3 vezes, né? Mas aí o livro que mostra quem foi Jesus, mostra onde foi Jesus, e mostra o que eu preciso fazer para ir onde está Jesus, a gente não lê. O livro que nos dá todas as respostas, nos dá os caminhos, a gente não lê. E aí? Onde eu estou e onde está Jesus? Vou fazer novamente a pergunta. Eu estou muito afastado de Jesus hoje? Como é que está meu coração? Como é que ele está se parecendo? Pega a tua palavra. Lá em Hebreus, capítulo 10. E antes que eu me esqueça, se alguém ainda não me conhece, meu nome é Jefferson, Maninho, sou servo. Hebreus, capítulo 10, Bíblia da Ave Maria, página 1534. Meu nome é Jefferson, sou casado com essa mulher maravilhosa, Esther, servo desse grupo de oração desde que a gente começou, desde que a gente ouviu esse chamado de Jesus e começamos juntos a caminhar na direção dele. É uma das cartas de Paulo àquele povo. Está quase lá no final da Bíblia. Página 1534, Hebreus capítulo 10. Quem encontrar diz amém. Quem não encontrar diz misericórdia. Quem não trouxe, diz o quê? Maranata. Só 10. Essa palavra vem nos falar da fidelidade que precisamos ter com Jesus Cristo. Pois não adianta nada dizermos, eu sou imagem e semelhança de Jesus, Filho amado de Deus, e não seguir os passos que Jesus seguiu, não tentar ser espelho do que Jesus foi. Amém? Capítulo 10. Lá no versículo 21, no final da folha.
Paulo nos dá talvez a direção necessária para que cheguemos à salvação. Em um versículo. Será que é possível chegar à salvação através de um versículo da Bíblia? Chegar até os céus e ver como realmente era Jesus? No versículo 21. É dado que temos um sumo sacerdote estabelecido sobre a casa de Deus. Todos encontraram? É dado que temos um sumo sacerdote estabelecido sobre a casa de Deus. Quem é esse sumo sacerdote? Hoje, se falamos em um sacerdote, a gente lembra quem? Diz o nome de um padre que você conhece. Mais alto. Só conhece o Padre Rogério? Vai, mais alguns. José Juan, Marcelo, Edmar. Olha quantos sacerdotes que nós conhecemos. Padre Vanderlei. Olha aí, ó. Deus deixou isso claro para a gente. Que temos sobre todos esses sacerdotes um sumo sacerdote. Que é quem? Jesus Cristo. E aí, aonde a gente consegue encontrar Ele? De que maneira a gente consegue chegar até Ele hoje? A gente sabe, a gente compreende que Ele morreu para a nossa salvação. Se Jesus não tivesse sido crucificado, nós hoje não teríamos o caminho para a nossa salvação. E hoje, aonde a gente consegue encontrar isso? Aonde a gente encontra Jesus? Na Eucaristia, na comunhão. E aonde a gente encontra isso? Na igreja. E quem que realiza esse momento? Com a graça de Deus? O nosso Padre, o nosso sacerdote. Eu conversei essa semana com uma pessoa que ela gosta muito de ir no grupo de oração. Gosta muito. Ela não é daqui. Não precisam olhar para os lados. Ela não é daqui. Porém, todavia, entretanto, eu percebi que ela não costuma ir à Santa Missa. Aí eu pedi para ela. Mas você compreende, né? Que Jesus é o nosso caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Claro, não com essas palavras. Mas por que você não vai à Santa Missa? Por que você não vai viver esse momento de encontro pessoal, corpo e sangue, com Jesus? Porque eu não gosto muito do padre. Daí eu só vou de vez em quando. Ela balançou o bracinho assim, né? Que maravilha. O que a gente pode fazer daí por você, minha irmã? Será? Se eu pegasse essa palavra aqui e lesse para ela, minha irmã, Paulo está dizendo que Deus deixou estabelecido sobre a casa dele um sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote que se faz alimento para nós. Jesus foi tentado no deserto pelo diabo. O que o diabo oferecia para ele? Alguém lembra? Riquezas. Estava com fome, transforma essa pedra em pão. O que ele respondeu? Nem só de pão vive o homem. E agora que falou em riquezas, qual que é a nossa maior preocupação hoje? Qual que é a tua maior preocupação hoje? Casa, trabalho, família, alimento, uma casa maior, saúde. E por último, a salvação.
Lá bem no finalzinho a gente lembra da salvação. Alguém teve acesso já à conta no banco de Jesus? Durante o tempo de vida dele? Quantos bens ele acumulou? De que maneira que ele caminhou? Claro, não estimulando, largue tudo e vai seguir Jesus, não. Todos nós temos a nossa missão, como pais, como filhos, como avós, todos nós temos essa nossa missão. Mas esse abandono que Jesus vem nos trazer, é o abandono das coisas, as quais a gente é tão apegado. E essas coisas vão criando essa barreira entre nós e Jesus. E como é difícil de se desligar das coisas que a gente tem em casa. Qual que é a tua melhor roupa? A roupa mais bonita, a roupa que você mais gosta. Pensa nela agora. Todo mundo tem uma roupa preferida. Eu pensei agora no meu tênis. Perceberam? Eu estou sempre com ele, né? Qual que é a tua melhor roupa? Você seria capaz de chegar em casa e dá-la para alguém? Para a primeira pessoa que tem na rua ali, na frente de casa. Talvez vai ser uma pessoa que você nem gosta muito, né? Você seria capaz de dar a tua melhor roupa para alguém? Porque a gente é apegado a ela. Essa roupa, presta atenção, essa roupa vai durar para sempre? Por que a gente é tão apegado a essas coisas que as traças corroem? Vamos usar a palavra também. Por que a gente é tão apegado a coisas? Coisas que dá para pegar com a mão? Será que a gente não passa muito tempo longe de Jesus? E passa a desacreditar nesse mistério do corpo e sangue de Jesus? Às vezes fica até difícil entender isso. Mas não é porque você passou muito tempo olhando para outras direções e não olhando para Jesus? Não olhando para os passos que Jesus deu? Não olhando para a maneira que Jesus caminhou e o que Ele tem aqui? É só a gente vir buscar. E na continuação da palavra, algo bem profundo. Acheguemo-nos a Ele com o coração sincero. Quantas vezes eu já fui até uma santa missa com raiva no coração, porque eu briguei em casa, ou porque me fizeram alguma coisa, ou porque eu simplesmente estava bravo porque tive que levantar cedo, ou porque eu queria tomar café e acordei tarde e não ia dar tempo, fui com fome, ou fui incomodado porque quando eu cheguei lá na igreja, alguém já me olhou dos pés à cabeça, assim, com uma cara meio fechada, assim, como eu já testemunhei aqui lá no início, né? Primeira vez que cheguei na igreja em Ribeirão Preto, lá embaixo, bati meu pezinho, parece que fez barulho, assim, que todo mundo olhou para trás. Vocês nem sabem quanto tempo que eu não fui mais na missa depois disso, porque olharam para trás, porque eu entrei na igreja. Para onde que eu estava olhando? Para Jesus? Quando eu entrei na igreja, para nunca mais ter voltado, porque olharam para mim? Eu estava olhando para quem? Para as pessoas que olharam para mim. Eu estava sendo diferente delas? Pior. Eu estava sendo muito pior porque eu estava prestando atenção nas pessoas que iam lá. Ah, porque eu não gosto daquele ministro. E eu não vou na igreja dele, ele vai estar lá. Porque o padre um dia me puxou a orelha, nunca mais vou na igreja ajudar ele, então. Já que é desse jeito, então vamos ver quem que tem mais força, né? Não é assim? Eu sou birento, vocês nem sabem. Né, amor? Pode falar que é mentira. Eu sou nem teimoso não é a palavra. Adiante. Com plena firmeza da fé. Como é que está a minha fé? A ponto de eu me abandonar todo domingo de manhã e ir na missa? A ponto de chegar amanhã de tarde,
Bater lá na porta do nosso padre e pedir: padre, está precisando de ajuda? O que eu posso fazer aqui na nossa igreja para melhorar, para ir adiante, para viver como Jesus viveu? O que eu posso fazer? Olha, eu não sei fazer nada, nem leitura, mas eu quero ajudar de alguma forma. A nossa fé está a ponto disso? O mais íntimo da alma, isento de toda mácula de pecado. Você está íntimo de você mesmo? Eu estou íntimo de mim mesmo? Isento do pecado? Pensa aí, quando que foi a tua última confissão? Quanto tempo faz que talvez você não buscou um sacerdote para estar tentando quebrar essa barreira que você mesmo criou? Ah, mas eu tenho vergonha. Padre também peca? Eu não vou lá me confessar com uma pessoa que é igual a mim? Eu tinha esse pensamento também, por muito tempo. Mas e aí? Quem que está sendo pior? Quando criamos essa barreira para nós mesmos, a gente se perde num ego, achando que somos autossuficientes. A gente pode rezar em casa? Pode ou não pode? Pode fechar a porta do nosso quarto e ter a nossa conversa com Deus? Pode. Se abandonar no deserto, como dizem, o deserto é isso, fechar a porta do quarto, não só fisicamente. Você se colocar sozinho em um momento, o seu quarto é o seu coração. Colocar a mão no coração e dizer: como é que eu estou? Você não se sente melhor de fazer isso? Se sente? Mas daí por isso eu não preciso mais ir na missa. Não, eu consigo conversar com Deus daqui. Fecho a porta do meu quarto e... Para quê? Para que perder sono? Para que perder tempo? E para que incomodar as pessoas lá? Deixa elas quietinhas. Isento de toda a mácula do pecado e o corpo lavado com a água purificadora do batismo. Quando usamos do sacramento da confissão, somos lavados. Da mesma forma, usando como exemplo, que a gente lava uma roupa. Aquela roupa que eu tanto amo. Aquela roupa que eu não dou para ninguém, não troco por nada. Eu usei ela no casamento de alguém. Casamento, nossa, é uma data muito importante, especial. Mas ela sujou um pouquinho aqui do lado, eu sentei numa cadeira que estava suja e sujou. Você chegou em casa e foi correndo lavar a roupa, porque você gosta dela. E por que não lavar o seu coração também? Por que não dar esse passo de quebrar essa barreira que nós construímos? Nos afastamos de Jesus. A gente olha muitas vezes para aquelas pessoas acesas assim, nossa, você olha para ela, o olho dela está brilhando, cabelo liso assim, roupa simples assim, mas a gente vê um brilho diferente na pessoa. Você começa a olhar para ela, ela vai no grupo de oração, ela vai na missa, fiquei sabendo que ela se confessou, e você percebe a diferença na pessoa. Ela anda mais solta, mais livre. A gente entende liberdade como fazer o que quer, né? O que é liberdade para mim? Eu poder fazer o que eu quiser. Se eu contar para você que isso não é liberdade, que você fica preso às tuas próprias vontades, fazendo o que você quer. Jesus fez o que ele queria? Jesus fez tudo o que ele queria? Não. Por quê? Ele também era como nós. Quando ele era criança, muitas vezes ele queria brincar, Maria provavelmente não deixava. Ele foi fazendo a vontade da sua mãe, foi fazendo a vontade do seu pai, foi se libertando da sua própria vontade, do seu querer. Eu quero.
Eu quero sair, eu quero me divertir, eu quero ir brincar, quero ficar em casa. E isso precisa nos ensinar a também fazer isso, se abandonar um pouquinho. A esquecer a própria vontade, assim como você olha para a cruz. Jesus queria estar lá? Jesus queria estar lá, crucificado? Sendo morto por algo que ele não fez? Eu tenho a certeza de que se ele pudesse escolher, mas e por que ele estava lá então? Porque ele fez se cumprir a vontade de Deus, para que nós tivéssemos essa chance, essa oportunidade, esse caminho de salvação, para que nós pudéssemos olhar para Jesus e dizer: assim como você seguiu a voz de Deus, eu também quero seguir a sua voz. E eu peço para que agora você olhe mais uma vez para dentro de você mesmo. Coloque a mão sobre o seu coração. E realmente eu estou seguindo os passos que Jesus seguiu? Realmente eu estou me fazendo parecer um pouquinho como Jesus seguiu? Será que eu não preciso quebrar um pouco essa maneira com que eu vejo as coisas, essa maneira com que eu vejo o padre da minha paróquia, essa maneira com que eu vejo as pessoas que servem a minha paróquia? É tão fácil dizer: ah, mas eu não gosto delas. Eu saber que elas não são pessoas boas talvez lá fora. Talvez são pessoas difíceis, pessoas bravas. Talvez elas não conhecem ainda esse amor de Deus. Talvez elas não conhecem também esse caminho que Jesus trilhou. Mas eu estou sendo um bom filho de Deus, olhando isso de fora apenas? Por que não dar esse passo e também caminhar junto? Esse afastamento que vivemos, que é tão fácil cair nesse afastamento, de não querer mais nem estar na presença de Deus. Essa barreira que a gente faz crescer, esse muro. Por que eu permito isso? Se não é isso que eu quero. Que em um pedido agora você possa colocar aos pés de Jesus a sua vontade, mas a vontade de querer estar próxima de Jesus. Essa vontade de querer se aproximar cada vez mais. Você foi criado para isso. Deus te criou para que você pudesse chegar até a casa dele, na eternidade. Esses passos que você está seguindo, é o caminho que vai te levar a Jesus? É o caminho que vai fazer com que Jesus seja o centro? É o caminho que vai fazer com que você olhe para o espelho e veja Jesus? Quanto tempo faz que realmente você está afastado de Deus? Quanto tempo faz que você não visitou o sacrário de coração aberto, realmente aberto? Tirando aquela máscara, tirando toda a superficialidade. Que você chegou na frente do sacrário e abriu o coração para Jesus. E falou: ó, eu sou assim. A gente não consegue esconder de Deus como a gente é. Não consegue esconder de Jesus quem eu realmente sou. O que está por baixo da roupa. As coisas que você faz em casa, as coisas que eu faço em casa, eu não consigo esconder de Jesus. Eu não consigo camuflar isso. Nenhuma máscara cobre o que está no meu coração. Porque eu fui feito para estar com o Senhor. De
que maneira que eu posso me aproximar de Jesus? De que maneira eu posso deixar o meu coração limpo, sem máculas de pecado, que eu posso derrubar essas barreiras e chegar até a sua presença. Já imaginou que lindo que seria você chegar um dia aos céus e encontrar Jesus lá? Já imaginou que lindo que seria você encontrar uma pessoa muito querida que talvez já partiu e ela estar lá também? No dia de ontem, se eu não me engano, é um dia onde 7 santos foram canonizados. Um grupo de pessoas que devido às condições daquele tempo, lá em 1200 e alguma coisa, guerra civil e tudo mais acontecendo, essas pessoas se reuniram porque queriam fazer algo diferente, perceberam que estava faltando essa aproximação deles com Jesus, e começaram a se reunir para rezar. Começaram a rezar, adoração, rezavam, a ponto de que um dia Nossa Senhora vestida de preto, Maria apareceu para eles, e ela chorava, pedindo para que eles rezassem muito, para que aquela guerra terminasse, pois muitas pessoas estavam sofrendo com aquilo. Aí sim, esses 7 amigos rezaram com mais intensidade ainda. Durante a sua vida inteira, um deles, várias vezes, foi chamado a ser um sacerdote. O pároco lá, o padre da época, via nele uma fé fervorosa, a maneira com que ele se entregava à igreja fervorosa, mas ele não aceitava, dizia que não era digno de receber tal graça de Deus, de ser um sacerdote. Como que eu estou me colocando aos pés de Jesus? Eu estou realmente abrindo o meu coração para que eu possa me parecer com Ele? Enquanto você ouve essa canção, vai rezando junto com ela, vai pedindo para Deus quais são os passos que você também quer dar. Quem que você quer colocar à frente da sua vida? Quem que você quer que seja o centro, o caminho que você vai seguir? São essas vozes que não te levam para lado nenhum? Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim. Ser todo teu é o meu prazer. Te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor.
que eu consiga colocar Jesus como sendo o centro da minha vida, eu preciso me libertar. Eu preciso quebrar barreiras. Eu preciso me afastar de muita coisa e talvez de muitas pessoas, para que eu consiga essa aproximação, consiga dar essa abertura ao meu coração. Pois não é possível alcançar a salvação junto ao pecado. Não é possível. Eu preciso tomar a decisão, eu preciso escolher. Eu preciso tomar um caminho reto. E isso nos traz renúncias. Isso nos traz decisões de muitas vezes sim nos afastar de pessoas que gostamos, pessoas próximas, pessoas que por muito tempo passamos tempo juntos. Mas a salvação é individual. Você não vai conseguir levar ninguém com você se você não conseguir alcançar a sua. Seja você pai, seja você mãe, seja você filho, neto, amigo. Se você não conseguir lutar pela sua salvação, você não vai conseguir a salvação dessa pessoa que você não quer desgrudar. O primeiro passo é você, meu irmão, é eu, maninho, entregar a minha vida a Deus. Pois é dessa forma que eu vou aprender a caminhar. Todo dia dizer: Senhor, faça em mim uma obra nova. Seja o Senhor o meu caminho, para que eu possa trilhar os seus passos. Dia após dia, você vai perceber que vai tomar um caminho diferente. Você vai mudar as suas escolhas, você vai mudar a maneira com que você olha para as coisas. E você vai percebendo que por mais árdua que talvez sejam algumas decisões, sobre coisas, sobre pessoas, vai ser como se acendesse uma luz na sua frente, e você não vai querer mais voltar para trás. Você precisa dar esse passo de decisão, de colocar Jesus no centro da sua vida. Mais uma vez, Tu és o centro. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de Ti, quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de Ti, quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para